capítulo 26. Mateus 26. A gente vai ler a partir do versículo 31. Graças a Deus. Todos encontraram? Amém? A partir do versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Agora vamos para o versículo 69. Versículo 69 diz assim: Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Podeis sentar, por favor. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Contar um pouquinho para vocês como eu cheguei a esse texto para essa noite. Há umas 2 semanas atrás, na terça-feira, eu ministrava uma palavra também sobre esse texto, porém li lá em João. Alguns dias atrás, eu fazendo minha caminhada, eu pensando sobre uma autoavaliação, avaliação de performance sobre nossa vida, a minha vida com Deus. E dentro dessa avaliação que eu fiz, até ministrei numa terça aqui, cheguei à conclusão que às vezes o amor que nós achamos que temos, não é aquilo, na verdade, o amor que existe em nós. E durante essa semana, 2 semanas, lendo bastante, preparando, buscando em Deus uma palavra para essa noite. E durante a semana, buscando mesmo, lendo, e no mesmo texto, quando eu lia novamente sobre aquela passagem que eu ministrei, Deus me traz essa palavra para compartilhar com vocês hoje à noite. Totalmente diferente daquela de terça, mas no mesmo texto. E eu fui ao livro de Mateus, então, e eu pensando comigo, como é que pode Pedro, há dias vinha pensando sobre a vida de Pedro, e pensando, como pode, pela 3ª vez, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, como a gente leu aqui. Eu disse: mas por que Deus usou, na palavra de Deus a gente vai encontrar diversas formas de Deus falar com o homem. De Deus trazer alguma coisa à lembrança para o homem. E eu pensei: mas Deus fez com que através do galo, na 3ª vez que ele canta, ele parece que desperta algo no coração de Pedro. Então eu fui para esse texto, e aqui a gente vê, um pouquinho antes, no contexto, a gente está vendo aqui, essa conversa de Jesus com Pedro. E hoje eu não quero falar do amor que Pedro achava que ele tinha, mas a gente analisar um pouco a vida de Pedro, e olhar para a nossa vida também. Hoje, de tarde, quando eu lia novamente essa palavra, e estudando bem ela, pensa num laço que eu tomei dessa palavra, ela falando comigo, confrontando o meu coração. Por que eu digo isso para vocês? Porque Jesus está dizendo aqui para Pedro: olha, que a palavra dele vai se cumprir, que as escrituras irão se cumprir, e o que ia acontecer, eles se escandalizariam. E a gente está vendo aqui que Pedro, ele mostra, e ele tenta passar para o próprio Senhor Jesus, que com ele
isso não iria acontecer. E aqui Jesus está dizendo que quando isso acontecesse, quando essa palavra se cumprisse, eles iriam dar o pé, eles iriam fugir, eles iriam se espalhar. E Jesus está falando isso para ele, e Pedro diz para Jesus ali, né? Olha, tu pode ser um tropeço para os outros, mas para mim, de jeito nenhum. Olha para mim, pode ser que os outros se escandalizem, mas eu não vou me escandalizar. Pode contar comigo, estou contigo para o que der e vier. Mas na verdade, era realmente isso que ele queria fazer. Realmente ele achava que ele era assim. E a partir daquele momento que Jesus está conversando e a palavra vem se cumprir, a gente vai ver que Pedro, ele entra numa crise tremenda com ele mesmo. Uma crise que faz Pedro enxergar que ele não era tudo aquilo que ele achava que ele era. Eu creio que para o nosso crescimento espiritual, nós passamos também por algumas fases diferentes na nossa vida. A palavra de Deus que diz que como meninos não deveria desejar o leite espiritual, né? E o alimento mais sólido quando adulto. E se a gente for fazer essa comparação, eu vejo pensando em uma criança na fase natural do ser humano, criança, adulto. Se eu fosse olhando para a vida de Pedro aqui, parece que Pedro nessa linha natural, olhando para a coisa natural, parece que Pedro, ele está que nem um adolescente. A gente tem um adolescente em casa, a gente sabe como é que é. Porque o adolescente, ele acha que sabe tudo. Ele acha que sabe todas as coisas. E eu também já passei por isso, todos nós passamos por essa fase. Mas algumas coisas a gente só vai entender quando chega a fase adulta. Por exemplo, agora tem filho, a gente vai ver que na verdade quem tinha toda a razão eram os pais, quando falavam algumas coisas para a gente. E parece que Pedro está nessa fase de, ele está se achando o cara, ele se acha o máximo. Ele está dizendo, pode acontecer com os outros, comigo não vai acontecer. Ele está se achando a última bolachinha do pacote. Ele acha que com ele vai ser diferente. A confiança dele é muito grande, mas uma confiança em si mesmo. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 26, 35, que a gente leu aqui, que ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Em Marcos 14, 31, diz assim, ele insiste com mais veemência, ele diz, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Em Lucas 22, 23, ele diz, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ele está numa autoconfiança, uma confiança nele mesmo. Ele confia nele mesmo, no seu braço, ele acha que está podendo, que ele é o cara, ele está por cima. Mas graças a Deus que mesmo Deus sabendo de tudo isso, porque Ele sabe de todas as coisas, Deus gerencia tudo isso. Deus administra tudo isso para melhorar a vida de Pedro. Para trabalhar na vida de Pedro. E se a gente olhar para as Escrituras, olhando para a Palavra de Deus, lendo os 3 Evangelhos, até João também fala sobre isso, nos 4 Evangelhos, a gente vai ver que também, aqui não há só um confronto com Pedro no mundo natural, físico. Mas em Lucas a gente vai ver que isso também, Pedro vai entrar também numa crise, uma guerra com ele mesmo espiritual. Um dia eu lendo essa palavra me chamou muito a atenção, porque eu desde pequeno, quando eu lia, não lia a palavra que nem a gente lê hoje, mas várias vezes quando eu via as pessoas pregando, quando Jesus diz para Pedro, Simão, Simão, lá em Lucas 22, 31 e 32, que eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu quando te converteres confirma, ou seja, converta os teus irmãos, fortaleça os teus irmãos. Sempre quando eu li isso, eu pensava que não tinha acontecido nada, é tipo aquilo assim, Jesus disse, olha, o diabo tentou te cirandear, veio pedir para te cirandear, mas fica tranquilo que eu orei por ti, estou orando por ti, não vai acontecer nada. Mas hoje a gente olha e lendo, a gente vai ver que na verdade não foi isso. Na verdade, não foi tudo isso que aconteceu. Existe sim, e nós estamos nessa batalha. Existe uma guerra. Essa batalha, ela é real. Essa batalha, esse ataque do inferno, ele é real. Não somente na vida de Pedro, mas também nas nossas vidas. E aqui a palavra de Deus vai nos mostrar que, diante dessas adversidades, Deus usa tudo isso, gerencia tudo isso, e prova, para provar a vida de Pedro. E a primeira pergunta que eu fiz, lendo esse texto, quando eu vi que, se Jesus sabia que Pedro
ia dar essa bobeada, essa rateada, por que não poderia evitar? Eu fiz a primeira pergunta, por que Deus, às vezes, nos prova? Quantas vezes você já escolheu isso? Por que Deus nos prova? E, às vezes, de forma muito equivocada, de forma muito errada, meus irmãos, a gente acha que Deus nos prova para saber quem somos. Deus precisa saber quem somos. Ele sabe tudo da gente. Jamais Ele vai nos provar para saber quem somos, se Ele sabe tudo de nós. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas a nosso respeito, ao meu respeito e ao teu respeito. E no livro do Salmo diz que antes mesmo que a palavra venha à nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. A palavra também diz que o nosso Pai Celestial, antes mesmo que a gente ore para pedir, Ele já sabe das nossas necessidades. Sabe tudo. Ele sabe tudo de nós. E olhando para a vida de Pedro, eu vejo que a única resposta que eu encontro para essa pergunta é que Deus prova Pedro. Não para saber como era Pedro, ou para saber quem era Pedro. Mas, na verdade, para a nossa vida, para nós hoje, que Deus nos prova para a gente mesmo saber quem realmente nós somos. Para não cometermos o erro de, às vezes, achar que somos algo que não somos. E a palavra de Deus nos ensina, Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. Então, de forma muito equivocada, de forma muito errada, as pessoas estão sofrendo nos dias de hoje. Porque estão ainda confiando em si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Estão sofrendo porque uns enganando-se menos, outros mais, mas estão se enganando a si mesmo. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Então, às vezes, a gente encontra pessoas supervalorizando a si mesmo aquilo que são diante de Deus, ou que elas acham ser diante de Deus. Às vezes, a gente conversando ou escutando algumas coisas, a gente faz até a pergunta, será que esse camarada é tudo isso que ele acha que é? O senhor não lembra de alguém, pastor? Que chegou aqui, chamou um dia aqui na frente? Eu me lembrava de alguém aqui que chegou aqui se achando, cabelinho pintado, uma babuzeira braba, ali na frente, batendo palma, não era, estava perdidão. O pastor veio me atender, eu fui isso, eu fui aquilo, se achando. Às vezes nós nos achamos. Eu estava fora dos caminhos do Senhor, estava longe, graças a Deus o Senhor restaurou a minha vida. Mas mesmo hoje, servindo a Deus, vivendo a nossa vida com Deus, a gente corre o risco de às vezes nos achar que somos algo e não somos. E olhando para o texto aqui, a gente vai ver que Pedro ele está nesse mesmo nível. E às vezes eu fico pensando, mas como é que Deus vai tratar essas pessoas? Porque eu sei como Ele me tratou. Talvez você, mas eu posso dizer que o galo para mim já cantou algumas vezes. Porque eu vejo aqui o galo como esse instrumento que Deus usa como um alerta. Se eu fosse colocar um tema, o meu tema seria o alarme, o alerta, ou o alarme de Deus. Porque foi quando o galo canta pela terceira vez, parece que aciona algo lá no coração de Pedro. E a gente já vai ver isso. Mas talvez para você, como eu estava dizendo, não sei quantas vezes isso já aconteceu para você, mas para mim já aconteceu algumas vezes. De Deus usar de algumas coisas para nos chamar a atenção. Para nos fazer enxergar que a gente não é tudo aquilo que a gente pensa que é. E isso vai acontecer com todos nós. Talvez contigo de forma diferente, de uma frequência diferente, mas vai acontecer. E a gente olhando para a vida de Pedro, Pedro assim como todos nós, ele era um homem comum, falho, como todos nós falhamos e erramos. E olhando para a vida de Pedro, todos nós sabemos que Pedro era um grande desafio. A gente que faz discipulado, imagina discipular Pedro. Pedro era um desafio. Discipular Pedro era um grande desafio para o Senhor Jesus, assim como os outros discípulos. Mas se a gente vai olhar para a vida dele, especial para Pedro, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, ele diz, não, meu não, de jeito nenhum.
O meu tu não precisa lavar. Quando Jesus diz para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então faz o seguinte, então me dá um banho, me lava todo. Logo mais adiante, a gente vai ver Pedro, quando Jesus aparece no Getsemane, por exemplo, quando Jesus, antes de ser preso, ele puxa da espada, dá uma espadada dos guardas, Malco, arranca a orelha do cara fora. Aí eu fico imaginando, a gente até comentou isso, que na verdade ele não queria só arrancar a orelha do cara, de repente o cara se esquivou, senão ele tinha arrancado a cabeça do cara com uma espadada. Aí eu imagino Pedro com toda essa explosão, essa coisa dele meio, né, de fazer as coisas por impulsão, quando Jesus ainda pega a orelha do cara e cura a orelha do cara, cola ela. Pedro deve ter, se fosse eu ia pensar assim, puxa vida, eu estou querendo te defender, mas ainda tu vai colar a orelha do cara, vai ser preso tu sozinho, eu vou fugir mesmo. Outro episódio que a gente vai ver de Pedro, quando Jesus aparece para eles andando sobre as águas, ele diz, opa, se é tu mesmo, me faz ter contigo. E ele vai andar, depois ele dá aquela, né, parece que vai afundar, mas ele clama por o Senhor Jesus. Mas Pedro é assim, ele era um desafio para o Senhor Jesus. Mas a gente vê que quando toda a turma se espalha, quando Jesus é preso, quando o Senhor Jesus é preso, Pedro, ele acompanha de longe. E embora essas 3 vezes que ele nega Jesus, e aí que eu quero chamar bastante atenção para a partir desse momento com vocês, que embora Pedro tenha negado 3 vezes Jesus, embora não esteja no mesmo patamar que a gente, quando fala que Judas traiu Jesus, é outro nível, não é no mesmo patamar, mas às vezes a gente acha isso até bonito. Ah, mas é o Pedrão, é Pedro, é o jeito dele. Mas isso, se a gente olhar com muita atenção, a gente vai ver que isso que ele fez não foi nada legal. Isso não foi nada bom. Porque a palavra de Deus vai nos falar, nos mostrar que a primeira vez ele nega Jesus, a gente leu. Na segunda vez ele já está jurando que não negou, que não conhecia Jesus. E na terceira vez, eu não sei se ele xingou, se foi quem estava acusando ele, ou se ele xingou o próprio Jesus, mas a palavra diz que ele praguejou. Então, vê que a gente sempre diz, um pecado leva a outro pecado. E alguns fatos a gente parece que ameniza, mas aqui não, começou devagarinho, só negou a primeira vez, e a segunda vez ele já está jurando, a terceira vez o cara já está xingando todo mundo. E às vezes a gente acha que isso, poderia até pensar, tá, mas isso é o Pedro antes do Pentecoste. Concordo, que depois do Pentecoste é outro homem, mas tem algo interessante aqui, nessa passagem, nesses versículos que a gente leu, que quando Jesus deixa uma dica, quando ele está conversando com Pedro, ele deixa uma dica para todos nós, para prestar atenção, que Jesus está falando que haveria uma grande mudança na vida de Pedro. E essa mudança ele não está falando do Pentecoste, ele está dizendo para Pedro que ia chegar o dia que Pedro, quando tu te converter, tu convence teus irmãos, converte teus irmãos. E eu vejo que o que Jesus está falando aqui para Pedro, realmente é este momento que ele vai enfrentar, depois que o galo canta a terceira vez. Porque a palavra de Deus diz que quando o galo cantou pela terceira vez, Pedro chorou amargamente. Esse mesmo homem que estava lá um tempo atrás dizendo que com ele isso não iria acontecer, que ele era o cara, a gente vai ver agora, o mesmo que disse, eu não vou te decepcionar, eu vou aguentar parado, o mesmo homem, a gente começa a ver ele fraquejar. A gente começa a ver ele chorar, se entristecer amargamente, porque ele começa a enxergar realmente quem ele era. Pedro se achava o mais maduro, se achava talvez o mais espiritual, se achava o melhor, mas chega um momento que Deus começa a mexer nisso na vida de Pedro. E eu vejo que Deus começa a tratar então aqui a vida de Pedro. Porque Marcos 14, versículo 72, a palavra de Deus diz, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, e caindo em si, desatou a chorar. A expressão aqui, caindo em si,
começa a me mostrar e nos mostrar que o propósito começa a ser alcançado. Pedro cai em si. Essa expressão, caindo em si, para alguém cair em si, precisa estar fora de si. E essa expressão, caindo em si, a gente só vê 2 vezes no Novo Testamento. É na passagem, na parábola do filho pródigo, e aqui. E aqui a palavra vai nos mostrar que as atitudes de Pedro antes de se achar que era melhor que os outros, ele começa a enxergar que ele está totalmente equivocado. E essa expressão deixa isso bem claro, que o propósito desta ocasião começa a ser alcançado. Porque quando o galo canta pela 3ª vez, é aí que Pedro lembra. Parece que é nesse momento que ele absorve a mensagem que Jesus havia passado para ele. E ele entra numa profunda tristeza, numa crise. E eu fico pensando que, poxa vida, mas ninguém nega Jesus de uma hora para outra. Como é que pode? Será que não existiu um histórico para a gente ver de uma hora para outra o cara está negando Jesus? Mas a palavra diz que Pedro se lembrou das palavras de Jesus. E quando ele lembrou, na verdade, quando ele lembra das palavras de Jesus, é como se Pedro caísse em si e lembrasse. Quando eu falei para ele que aquilo não iria acontecer, quando eu falei para Jesus que eu era o cara, na verdade, realmente, quem sabia todas as coisas, era ele. Na verdade, ele estava certo. Na verdade, o que ele tinha me falado iria acontecer. Mas agora está chorando amargamente. Queridos, eu vejo que Pedro caiu, fraquejou, ele se desesperou. E eu vejo que ele não apenas negou, aqui nesse episódio, ele não apenas negou o nome de Jesus, mas eu até anotei aqui, ele negou a sua fé, ele negou suas convicções, suas promessas. Parece que o mundo desabou para Pedro. E às vezes nós nos encontramos assim. Talvez você chegou essa noite aqui neste lugar assim. Há momentos que parece que para nós acabou tudo. Parece que não há mais saída para a gente. Há momentos que parece que não há mais solução para a vida da gente. Há momentos que para nós parece, o que vamos fazer agora? Pedro deve ter pensado isso, e o que fazer agora? E é o momento que ele faz o quê? Volta a pescar. Ele desistiu de tudo. Aquele homem cheio de convicções desistiu de tudo, de uma hora para outra. Porque ele caiu na realidade, que ele não era tudo aquilo que ele pensava. Mas graças a Deus que a palavra do Senhor Jesus, quando Jesus falou para ele, quando falou para ele que o diabo estava querendo cirandear, Jesus, eu roguei por ti. Querido, você também pode ter chegado essa noite dessa mesma forma. Chegou aqui achando que não tem mais solução. Mas há uma palavra do Senhor Jesus para nós. Há uma promessa dele para mim e para a tua vida. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Graças a Deus nós não estamos sozinhos. Graças a Deus o Senhor Jesus sempre está conosco. E Ele te trouxe nessa noite aqui, porque Ele quer fortalecer a tua fé. Ele tem uma saída para você. Talvez você chegou aqui com o Pedro, querendo desistir de tudo. Mas nessa noite, o Senhor Jesus vai te fortalecer. E você vai se colocar de pé como Pedro. E vai ouvir Jesus dizendo mais uma vez para você, eu conto contigo. Amém? E quando a gente olha para essa passagem aqui também, eu olhando para nós, pensando na nossa vida, aplicando para nós, há momentos nas nossas vidas que Deus precisa disparar um alarme, um sinal, para nos fazer perceber que não somos tudo aquilo que achamos. E o interessante, que para Pedro, e às vezes para nós, para nos chamar a atenção para algumas coisas, para nos chamar a atenção para uma realidade, Deus precisa nos colocar, às vezes em crise ou numa pressão, para a gente se voltar e enxergar que não estamos certos de nós mesmos. Porque quando Jesus diz para Pedro que o diabo queria o cirandear, eu olhando para esse texto, Jesus diz para ele, Pedro, na verdade a autorização foi dada, mas eu vou estar orando por ti, para que tu te fortaleça, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, quando tu passar por tudo isso, tu vai converter teus irmãos, tu vai ajudar, tu vai compartilhar isso com os outros.
E Jesus coloca a história e coloca e nos mostra que também há uma pressão no mundo espiritual. Mas Deus, graças a Deus, que o Senhor nosso Deus, Ele que gerencia tudo. Ele gerencia até as investidas do diabo contra nós. Ele está no comando da nossa vida, amém? Ele está no comando da nossa vida. Contra mim e contra a tua vida, Deus está no comando. Porque Ele, há uma promessa, Ele sempre vai estar conosco. Graças a Deus. Mas nós precisamos, às vezes, passar por esses momentos. Para abrir os nossos olhos, o nosso coração e voltarmos para o trilho. Enxergar que precisamos melhorar. E quando Pedro, ele cai em si, chora amargamente, ele começa não apenas a descobrir a sua debilidade, mas é o momento, eu acredito que foi nesse exato momento, que ele desiste de tudo. Ele não se acha mais digno de continuar a sua vida, o seu ministério. Então ele volta a pescar. Porque em Marcos 16, 7, tem uma passagem bem interessante. Quando as mulheres vão visitar o túmulo de Jesus, e o túmulo já está vazio, o anjo manda dizer para elas: ide, dizei aos discípulos e a Pedro. Aí eu fui dar uma estudada e procurei algumas referências sobre isso, porque eu fiquei me perguntando, por que Pedro é o único nome mencionado aqui? Por que só o nome de Pedro? E a única resposta que eu achei foi essa mesmo, que talvez Pedro, nesse exato momento, ele não se achava mais um discípulo de Jesus, um digno de estar entre eles. Por isso que Jesus, aqui o anjo manda dizer aos discípulos e a Pedro. Queridos, Pedro havia desistido. E como eu disse, talvez você chegou aqui nessa noite, desistindo de tudo, ou querendo desistir de tudo. Mas a gente vê aqui que Jesus não desiste de Pedro. E Ele não desiste de você também. Ele não desistiu de mim também. E se você veio aqui nessa noite, eu tenho uma convicção muito grande do meu coração do que Deus vai fazer na tua vida nessa noite. Porque eu creio que Deus tem algo novo para você. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de você. Por isso Ele te trouxe nessa noite. Eu acho tão interessante que Ele usa o nome de Pedro, porque era o único até aqui que tinha desistido de tudo, que tinha achado que não se achava mais digno de seguir a Jesus. Ele tinha voltado a pescar, voltado a fazer aquilo que ele fazia antes, aquilo que ele havia abandonado, porque ele não se sentia mais digno. Mas Jesus não desistiu de Pedro, e a gente percebe isso. Isso vai nos afirmar, vai me dar base para afirmar isso. Porque naquele encontro que Jesus tem com Pedro, lá no mar, quando ele sai caminhando com Pedro, ele faz as 3 perguntas para Pedro. Quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E a gente falou esse dia sobre isso. Embora a resposta de Pedro não foi a melhor resposta, que Pedro não amava Jesus como deveria amar naquele momento, que a pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? Agapau, amor divino, amor sacrificial. E Pedro diz: não, eu te amo. É como se, eu até brinquei um dia, depois que eu preguei sobre isso, eu brinquei, como se a gente chegasse para a esposa da gente. Imagina se eu chegasse para a Daia e disse: a Daia dissesse para mim, vou inverter para ficar melhor a coisa aqui. A Daia dissesse: Beto, eu te amo, e tu? E eu dissesse: eu te considero para caramba, eu gosto muito de ti. A coisa ia embaçar para o meu lado. Porque quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro diz: olha, na verdade eu te considero muito, eu estou contigo, eu gosto de ti. E na terceira vez, quando Jesus parece que desce o nível de Pedro, diz: Pedro, tu me amas, então, filéus, esse amor. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, tu só tem isso mesmo para me dar, tu só tem isso mesmo para me oferecer. E Pedro, ele responde para Jesus, e eu até comentei aqui, como se Pedro dissesse: olha, na verdade, tu sempre soube de todas as coisas. O errado na história sou eu. Eu estava equivocado de mim mesmo. E às vezes nós nos encontramos assim. Nós achamos que somos os melhores. Eu digo isso para você porque eu já me achei assim. Eu já me passei por momentos assim. E aí Deus tem que nos dar uma puxada. O pastor Daniel falou domingo aqui, que Deus tem que dar uma esfriada na gente. Para a gente enxergar que a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é. Então, quando Jesus dá essa oportunidade para Pedro pelas 3 vezes, a gente vai ver Deus restaurando o coração de Pedro, Deus restaurando a vida de Pedro e dizendo para ele: Pedro, me segue, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas e me segue.
Querido, se você chegou nessa noite aqui pensando em desistir de tudo, ou pensando em largar tudo, mais uma vez o Senhor está te dizendo para você: eu não desisto de você, continua, persevera, me segue, eu estou contigo. Não desiste. Pedro passou por esse momento, precisava passar por isso. Pedro está chorando amargamente. Pedro está angustiado. Pedro está sentindo uma dor, o arrependimento lhe dói. Uma dor muito forte. E eu faço uma pergunta para vocês. A dor é boa? Eu vi um monte de cabecinha assim: a dor é boa, gente. Eu lendo um artigo, eu fiquei sabendo que a dor é boa. Porque a dor mostra que há algo errado. A dor é um alarme que alguma coisa não está bem. As mães aí, né? A criança está com febre. A febre é um alarme. Primeira coisa, tem infecção, tem alguma inflamação, tem que ver se é ouvido, se é garganta. É um alarme. Essa angústia de Pedro, essa dor de Pedro, também vejo que é um alarme. Está mostrando para Pedro: algo precisa mudar, algo está errado. Todos nós precisamos ser tratados por Deus. Todos nós precisamos. Há uma frase que diz: aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, não podem trabalhar para Ele. Não sei o autor, mas é uma grande verdade. Todos nós precisamos ser tratados. Pedro, para ser aquele que foi o grande líder da igreja, mas para ele chegar nesse nível, ele precisou ser tratado. Pedro precisou passar por esse desafio, por essa fase. Ele precisou ser tratado. Todos nós precisamos ser tratados. Mas o propósito de Deus nessa noite, com essa palavra, queridos, não me entendam mal, por favor, não é nos envergonhar, não é nos entristecer, mas o principal propósito dessa palavra é que Deus quer nos levar a um outro lugar, a um lugar melhor, a um lugar mais alto, nos tirar talvez da nossa soberba, da nossa autossuficiência, e nos levar para um lugar de dependência de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para nós. Deus acredita em nós. Sabe que nos últimos dias, uma coisa que tem ardido no meu coração e que me faz crer ainda mais que Deus acredita em nós. Não é impossível não falar do tamanho daquele lugar que Deus nos deu. Porque Ele acredita na gente. E aquele lugar, Ele já vê aquele lugar cheio. Ele já vê aquele lugar cheio de vidas. Por quê? Porque Ele acredita em você. Ele acredita em nós, mas para que Ele usar as nossas vidas, usar a tua vida, usar a minha vida, às vezes nós precisamos ser tratados. E eu até dou umas viajadas, às vezes lá no hospital, cuidando do pai, parece que eu dizia assim: mas parece que já estou vendo o pastor Adalto, imagina, olha a minha loucura, anunciando 2 cultos de Santa Ceia naquele lugar. A gente sonha. Sabe por que eu sonho? Porque Deus me dá argumentos para acreditar que Ele acredita em nós. Ele acredita em nós. Ele acredita no teu potencial. Às vezes quem menos acredita em você é você mesmo. Como eu disse, às vezes a gente acredita de menos e às vezes a gente acredita de mais. Nenhum dos extremos é bom. Mas precisamos depender de Deus. Ele quer nos levar a um lugar de depender de Deus, de depender dEle. E eu fico tão feliz porque essa procura de Jesus, dizendo, e o próprio Deus dizendo: ide aos meus discípulos e a Pedro. Deus mostrando que não desistiu de Pedro. Deus mostrando que não desistiu da vida de Pedro, do ministério de Pedro. Mesmo Pedro tendo abandonado tudo, tendo ido pescar, voltou para a sua velha vida. Queridos, Deus não desistiu de você. Deus não desiste de nos amar. Deus não desiste de nos amar. Deus não desistiu de nós. Por isso nós precisamos nos voltar para o Senhor. Passamos por algumas provas, por algumas fases de nossa vida, mas é porque Deus quer nos melhorar. Deus quer nos levar a lugares maiores. Agora Pedro é curado. Graças a Deus. Pedro é curado. Pedro é restaurado. Porque Jesus jamais desistiu de Pedro.
Mas esses processos a gente precisa passar. Alguns processos que nós precisamos enfrentar na nossa vida. E o galo cantou. Eu estou lendo o texto e relendo esse texto. Qual é a hora que o galo cantou? É uma hora, é de noite, é escuro. Tem uns galos aí que são descontrolados, né? Que cantam de dia, mas normalmente é de noite. Tem uns que são descontrolados, mas eles estão errados. Às vezes está aqui em cima, tem 9 horas um galo cantando. Esse galo está doido, né? É de outro país, do céu do Japão, Tiago, ele está cantando. Mas geralmente canta à noite. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque à noite, e se a gente arremeter a época, ao momento, noite não é somente escuro, mas é uma noite fria, porque também diz que Pedro está se esquentando lá no fogo. Eu fiquei pensando nesse ambiente, não era nada bom, é até meio assustador, né? Porque eles não tinham essa tecnologia, essas luzes que nós temos hoje, embora as tochas lá, mas não clareavam que nem clareia hoje. Eu fiquei pensando porque há momentos que nós passamos por essas noites, como Pedro passou. Há momentos na nossa vida que nós vamos, que é nesses momentos de noites frias, escuras, que Deus vai tratar profundamente nossas vidas. Porque Jesus diz para Pedro, quando tu te converter, Pedro, quando tu te converter, e eu creio que é desse momento que Jesus está falando para Pedro, quando eu mudar algo que eu preciso mudar dentro de ti, Pedro, a tua vida vai mudar. Spurgeon diz assim, muitos homens devem a grandeza de sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. Pedro chegou onde chegou, mas ele teve obstáculos. Ele teve que passar por esses obstáculos. Tiago vai dizer que nós temos que ter alegria por passar pelas provações. E é nesse momento de escuridão, de noite fria, que Pedro passa por tudo isso. Eu li um artigo bem interessante, talvez você já viu, de um homem que muito curioso para conhecer o processo de uma lagarta se transformar na borboleta. E ele achava que aquilo ali era muito rápido. E quando ele vê lá a lagarta tentando romper o casulo, ele ficou muito tempo e começou a demorar muito. E ele, eu vou ajudar essa lagarta aí. E ele pegou algo e começou a ajudar ela a romper o casulo. Para surpresa dele, não se transformou numa borboleta. Ficou algo tipo meio termo, muito esquisito. E logo depois, muito depois, ele foi saber por que aquilo aconteceu. E ele foi descobrir que era o esforço daquela lagarta para romper o casulo, que liberava, não sei o termo técnico, que liberava o que precisava ser liberado no organismo dela lá para ela se tornar uma borboleta. Queridos, às vezes nós passamos por momentos tão difíceis na nossa vida. E às vezes a gente quer uma mãozinha. Só que se Deus nos der uma mãozinha, a gente não vai chegar onde Deus quer que nós chegamos. Nós temos que passar pelo processo. Nós temos que passar por tudo isso. Salmo 30 vai dizer que mesmo o povo lá de Israel, eles celebravam o fato de poder dizer que a sua ira não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles celebravam, eles se alegravam. E às vezes nós precisamos passar por esses momentos como Pedro passou. Qual é o propósito de toda essa história? É nos tornar melhores. Deus quer trazer para nós um grande despertamento. Deus está trazendo um grande despertamento para a nossa igreja de São Leopoldo. Tem coisas extraordinárias que Deus vai fazer para nossas vidas. E por isso Deus às vezes permite a gente passar por momentos difíceis. Precisamos passar pelas provas. Às vezes a gente não entende. A gente não entende algumas coisas que a gente enfrenta. E quando eu estava lá no hospital, o Espírito Santo de Deus, eu creio que me arremeteu na minha própria vida a um episódio da minha vida. Há mais ou menos 4 anos atrás. 4 anos atrás. Tudo certinho. Na empresa que eu trabalhava, tudo certo para me sair da empresa. Eu começaria tempo integral aqui na igreja, como comecei, 1º de abril. Tudo certo. No início do ano, uma semana antes do congresso, as irmãs vieram do congresso. Uma semana antes do congresso,
Eu passei por um momento muito difícil. Estava tudo bem, tudo legal. Daqui a pouco, do nada. Eu chego em casa, deu um negócio no Robert que até hoje ninguém conseguiu explicar. Robert quase morreu, pegou ele sem vida. A maioria do pessoal conhece o testemunho. Que não achava o pulso, não tinha batimento, os médicos tentando entubar, aquela correria. E naquele dia, eu fiz tantas perguntas para Deus. Eu ficava pensando, por quê? E o pastor sempre ensinou a gente, pergunta para quê? Não por quê. O pastor estava viajando, a pastora vieram. E dentro do quarto, quando o Robert recuperou e foi para o quarto, eu me lembro como se fosse hoje, eu chorava muito num canto, ele estava dormindo, sedado. Eu fazia pergunta, mas por que, Deus? Estou fazendo tudo certinho, estou largando tudo. Por que algumas coisas acontecem? E o pastor me ligou, e o pastor disse para mim, filho, hoje tu pode testemunhar como Jó. E eu, como é que é, pastor? Ele disse, Jó, nisso do livro de Jó vai dizer que Jó tinha muitas riquezas, muito isso, muito aquilo. Mas lá no finalzinho, depois tu vai ver Jó dizendo, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Foi difícil, mas a gente passou, a gente experimentou o milagre. Depois eu fiquei pensando, mas por que eu passei por tudo aquilo? Qual foi o propósito? E às vezes a gente vai ver que se a gente não passa por determinadas provas na nossa vida. E lá no hospital, cuidando do pai, agora na última semana, eu comecei a entender porque algumas coisas aconteceram naquele dia. Eu preciso depender mais de Deus. Talvez, naquela época eu estava, e isso o Espírito Santo foi me convencendo, eu estava me achando o cara. Estava pensando que eu era o cara. Estou largando tudo, estou fazendo tudo. A gente quer reconhecimento, quer um monte de coisa. Mas aí Deus vai nos tratando. Aí, no meu coração, muito claro, parece que Deus estava me podando as asinhas. Calma, rapaz. Calma. Vai devagar. E lá no hospital eu agradeci a Deus. Senhor, obrigado, Senhor. Porque mesmo em meio às provas, Deus está mostrando que Ele está cuidando de nós. Que algumas coisas Ele permite para não nos perder. Porque jamais Ele vai desistir da gente. Jamais Ele desiste de você. E a gente passa por todos vocês têm testemunhos para contar. De algumas coisas que aconteceram na nossa vida. Algumas crises que às vezes vêm e se instalam na vida da gente. Não se esqueça, Deus gerencia tudo. Ele está no comando de tudo. Ele sabe todas as coisas. E o propósito dessa palavra nessa noite é não apenas uma instrução para nós. Não é apenas uma instrução, eu creio. Mas é que para a gente saber, não para entender também o que aconteceu lá atrás, mas o propósito de Deus te trouxe a esse lugar. Que Deus nos trouxe a esse lugar nessa noite, é que Deus quer nos levar a um lugar melhor. Deus quer nos levar a um lugar melhor. Talvez você chegou aqui pensando em 2018, é um ano qualquer. Nós estamos aqui num ano mais de Deus para a nossa vida. E eu quero mais de Deus para a minha vida. Talvez você pode ter chegado aqui sem esperança. É mais um ano. 2015, 2016, 2017 também tive a mesma expectativa e nada aconteceu. Não aconteceu nada diferente, continua tudo a mesma coisa. Queridos, se Deus trouxe você aqui nessa noite, Ele tem um propósito muito grande na tua vida. Talvez você já desistiu, não quero mais saber, não quero mais aprisco, não quero mais discipulado, não quero mais nada. Deus está dizendo como Ele falou com Pedro: Pedro, agora segue-me. Deus te trouxe aqui para dizer que o tratamento, ele foi preciso na tua vida, assim como foi preciso na minha vida.
Porque Ele tem coisas grandes para nós. Porque Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. E assim como Ele fez com Pedro, Ele quer fortalecer a tua fé nessa noite. Amém? Assim como Ele fez com Pedro, Ele quer fazer com nós nessa noite, nesse lugar. Quem sabe qual é o alarme que está disparando no teu coração? Qual é a área da tua vida que esse alarme está disparando? Qual é a área do teu coração, na tua vida, que precisa nessa noite de um toque do Senhor? De um toque das mãos do Senhor na tua vida nessa noite. Qual é a área? Eu não sei. Mas se Deus te trouxe aqui nesse lugar é porque Ele quer mudar essa história. Se Ele trouxe você nessa noite aqui é porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer te dar, assim, 2018 vai ser diferente, sim, em nome de Jesus. É um ano de vitória, de conquistas, para a glória do Senhor Jesus. Talvez como Pedro, você já aposentou seus sonhos, seu ministério, não quero mais nada, acabou. Deus te trouxe aqui para dizer que não acabou não. Ele acredita em você, Ele confia em você, Ele acredita ainda em você. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Nessa noite, Deus quer restaurar o teu coração. Deus quer restaurar vidas nesse lugar. E os primeiros passos para esta restauração, os primeiros passos para a restauração, eu quero dizer só dois básicos para esta restauração. Primeiro, arrependimento. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Ele falhou, ele errou, mas ele se arrependeu. Ele amava o Senhor, sim. Ele amava, sim. Na verdade, tudo que ele fazia, porque ele queria fazer mesmo. E às vezes nós somos assim também. E acabamos nos passando, a gente está se achando às vezes. Mas ele se arrependeu. O primeiro passo é arrependimento. É examinar nossa vida e ver quantas vezes nós negamos ao Senhor Jesus também. Porque às vezes nós negamos com as nossas atitudes, com nosso testemunho, com nossas falas. Às vezes negamos. Mas nós precisamos fazer como Pedro fez. Pedro se arrependeu. Pedro chorou amargamente. Ele reconheceu o erro. E antes, o segundo passo de Pedro, é que Pedro se humilhou. Toda aquela presunção, toda aquela confiança que ele tinha, na verdade também serve como uma advertência para nós. Mostrando que ninguém de fato conhece nós mesmos como o Senhor Jesus. Somente Deus conhece nosso coração. Ele sabe tudo da gente. O que nós pensamos, nós podemos nos equivocar. O coração do homem ele é enganoso, a gente já viu. E que nessa noite nós podemos fazer que nem Pedro. Entender que todos como Pedro, que estava fracassado, frustrado. Às vezes nós podemos, nos pontos mais fortes da nossa vida, a gente pode se encontrar assim também. Mas a única forma, a única maneira de nós permanecermos firmes é viver a vontade de Deus e ser totalmente dependente dEle. Quero pedir, o pastor permite, pedir para a liderança vir à frente. Todos os líderes, obreiros. E eu sei que nessa noite, há muitos corações, há muitas vidas aqui nessa noite que estão na mesma situação de Pedro. Às vezes só chorar não quer dizer que está se arrependendo ou está se humilhando. Mas pode estar chorando por causa da dor. E é uma palavra preciosa do Senhor Jesus para você nessa noite. Eu acredito ainda em você. O Senhor Jesus, Ele disse para Pedro: Pedro, agora tu me segue. E Pedro se tornou um grande líder da igreja. Mas ele precisou passar por esse processo. Ele precisou passar por esse momento. Eu quero te convidar nessa noite. Você que está passando por esse processo. Você que chegou aqui nessa noite, talvez dessa mesma maneira, pensando em desistir de tudo.
achando que não há mais saída, eu não sei qual é a área da tua vida, eu quero te convidar a vir rapidamente à frente, porque nessa noite Deus quer restaurar teu coração, Deus quer te restaurar nessa noite, Deus quer mudar a tua história nessa noite, mas você precisa dar o primeiro passo. Abre o teu coração nessa noite, se derrame na presença do Senhor, reconheça que você não é tudo aquilo que você pensa que é, faça como Pedro. Isso não é feio, não é feio chegar e se derramar diante do Senhor e reconhecer: Senhor, na verdade, eu não sou tudo aquilo que eu penso que eu sou, na verdade, Senhor, eu preciso depender de Ti. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, na verdade eu preciso depender mais de Ti. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, muda a minha história, muda, porque eu cheguei aqui nesse lugar dessa forma, desse jeito. Espírito Santo de Deus, soberano Deus e eterno Pai, Tu conheces, sonda os nossos corações, Jesus. Tu sabes, Senhor, como cada um chegou nesse lugar nessa noite. Assim como Pedro, Senhor, naquele dia, naquela noite, Senhor, ele reconheceu que não era tudo aquilo que ele achava que ele era, Senhor. Senhor, que naquela noite o Senhor mudou, Senhor, a vida de Pedro. No momento, Senhor, que ele já havia desistido de tudo. No momento, Senhor, que ele já tinha desistido do seu ministério, da sua vida. Já tinha voltado a fazer o que fazia antes. Senhor, eu creio, meu Deus, que Tu tem coisas extraordinárias para fazer através de nós. Mas Tu precisa nos levar a um lugar de dependência de Ti, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Deus, essa noite, a aprendermos a depender mais de Ti, a confiarmos mais em Ti. Senhor, que a cada dia mais, Senhor, nós venhamos enxergar, Senhor, o quão pequeno, o quão limitado nós somos, Deus, e o quanto nós carecemos da Tua mão poderosa, o quanto nós carecemos da Tua presença, o quanto nós dependemos da Tua presença, Senhor.